Olá pessoal, começando o nosso Empreender e como sempre aqui um entrevistado, e hoje nós temos a grata satisfação de falar que hoje o programa ele está em graça, em honra, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa que já foi entrevistada aqui pelo Empreender, já contou a história de vida, então eu já vou logo dizendo a você, né, quer acompanhar a história de vida dele lá desde o comecinho? Segue a gente nas nossas redes sociais, segue aí a Rede Sim, o programa Empreender, que você vai achar o programa dele contando a história, porque hoje ele vem com uma outra, vou chamar de uma outra roupagem, não é? Ele vem com uma pessoa, uma das pessoas mais importantes do nosso norte do estado já, nos representando. É com uma satisfação muito grande que hoje nós vamos entrevistar aqui o nosso querido deputado Lucas Escaramuça. Lucas, muito obrigado de aceitar mais uma vez estar aqui com o Empreender. Eu acho que isso enobrece muita gente. Marcelo, enobrece a mim, né? Quando eu chegava aqui, eu confesso que hoje tem aqueles dias que você, fruto do trabalho, da entrega, né? É muita felicidade, mas tem aquele dia que você dá um cansaçozinho, bate, e aí eu vindo pra cá, quando eu cheguei aqui na empresa, quando eu cheguei aqui na Rede Sim, poxa, aquela aura é gostosa, você é bem recebido, eu já estive aqui no seu programa, comecei a conversar com você, você já me tirou um sorriso. Por quê? O Lucas representa todo o nosso Espírito Santo, ele é nosso deputado estadual. Mas quando a gente pega aqui a região norte, estou tirando Colatina aqui, considerando Colatina como região noroeste, né? Nós temos a região norte aqui de Pinheiros, Pedro Canário, Conceição da Barra, Jaguaré, toda a nossa região aqui é o único deputado que nos representa. Então, vou começar por aí, Lucas, é até escasso, não é? Nós estamos um pouco representados. A verdade é assim, a gente tem a Raquel lá na região de São Gabriel, né? Já está mais distante, tá lá. Mas a Raquel já está no terceiro mandato, uma deputada bem ativa. E nós tivemos também o Alcântara aqui em Aracruz. Mas a gente ainda vê o Aracruz mais próximo daquela região, né, que liga Colatina, João Neves. Quando a gente pega de Linhares, né, descendo realmente, Marcelo, como você colocou, ali para Soretama, vai São Mateus, Jaguaré, Pinheiros. A gente teve vários. Linhares mesmo já chegou a ter 3 candidatos. E dessa vez, e já chegou o momento de não eleger. De não eleger. Porque Linhares sempre teve, historicamente, fruto de uma divisão muito grande no processo eleitoral para deputado estadual. Isso é próprio da cidade. Então, nós temos que aprender a ser bons eleitores. Eu entendo. Né? Que é fácil jogar a culpa, né? Não temos deputado. Nós não estamos sabendo ser bons eleitores. Né? E talvez a gente tenha um arranjo de pessoas que participem mais ativamente no processo de construção de união de pessoas. Porque, poxa, eu fui candidato. Dessa vez tem 78 prefeitos no município. Eu não tive a ajuda de prefeito nenhum. Eu não levantei bandeiras e não me levantaram bandeiras políticas minhas. Eu não venho de família política. Eu falo que eu sou fruto da persistência, da resiliência. Eu sou fruto daquela pessoa que acreditava que, para mim, a caminhada política era uma caminhada de prestação de serviço que fazia sentido, motivado pelos meus alunos, há 20 anos dando aula, e pelo meu pai, né, falecido pai, que sempre me motivou. Eu sempre soube de uma coisa, que eu precisava de terminar todos os meus processos eleitorais, todos, feliz, em paz, e agradecendo a todos que me confiaram, e entendendo aqueles que não podiam naquele momento me dar a confiança. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre compreendi isso. E as pessoas foram entendendo, e os números foram aumentando, fruto da resiliência. Eu nunca perdi muito tempo, é mais ou menos igual aquele que sabe empreender mesmo. Eu até falei com o Abel, Abel Fiorotti, né? Muito conhecido da região, nosso, foi professor na faculdade comigo. Eu sempre falei, Abel, eu admiro muito quem empreende, essa é uma das minhas bandeiras. O empreendedorismo, a oportunidade, a geração de emprego, de renda. Porque quem empreende dá oportunidades, e eu sempre vivi de oportunidades. Eu sei a importância de quem tem o talento de empreender, Marcelo, como você e tantos outros. Eu sei da importância disso, sempre soube. Mas eu sei ser um prestador de serviço. Foi aí que a Abel falou assim, não,
Você empreende. Você empreende. Um prestador de serviço é empreendedor. E aí eu comecei a ver que eu tinha que ter estratégias ao longo da caminhada política que eram próprias de quem empreende também. Por exemplo, sempre que tinha um amigo falando, Lucas, está acontecendo isso aqui do lado, Lucas, tem uma fake news, a política é muito desse lado, Lucas, tem um incêndio aqui, Lucas, tem essa narrativa que está tentando desconstruir a sua imagem, a sua identidade. Eu falava para todos os amigos, se preocupem com vocês isso. Eu não quero olhar para os lados. Eu só tenho uma missão. A minha missão é mostrar quem é o Lucas e o que eu sou capaz de entregar. A minha missão é gastar toda a energia que eu tenho em favor desse projeto de construção. E foi assim que eu fui percorrendo, e quem me colocou lá foi as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se chegar no momento, por exemplo, a cidade de Linhares e cidades vizinhas, entenderem que outros atores, outras pessoas, instituições, nos momentos certos, precisam de conversar de política setorial, a gente vai conseguir ter mais representatividades e menos divisão política. Sim. Linhares sempre deixa isso muito pro em cima da hora. Em cima da hora as pessoas não podem mais conversar, não podem muito se comprometer, né? E acaba as coisas acontecendo pelos atores políticos. Aí divide muito. Essa foi assim. Acabou que a gente poderia ter outros aqui de Linhares. Representantes, né? Mas dividiu tanto que acabou que só eu que me elegi. E me elegi, sim, muito bem, graças a Deus, porque estava num momento muito bom também, né? Eu acho que, tenho certeza, como deputado estadual, o único que teve a votação que eu tive em Linhares foi o ex-deputado e ex-prefeito Guerino Zanon. Mas ele teve uma votação até maior que a minha em Linhares, mas ele já tinha sido prefeito 2 vezes, sim, tinha um legado. Ele tinha uma tinha carreira política. Uma carreira política. O próprio Zé Carlos Elias já tinha sido deputado federal, prefeito. Ele chegou a ter uma votação acima de 20 mil votos em Linhares, mas um pouco menor do que a minha ainda. E depois teve eu ali, que nunca tive um mandato político, mas como você bem colocou, fui fruto de uma construção ao longo de 10 anos, né? Me entregando pelas pessoas. Eu vejo você como realmente uma construção. Você construiu uma carreira, eu não vou chamar de carreira política, porque eu não gosto de falar que política é carreira. Não é. Né? E não é, o político é o representante, mas você construiu a sua história. Eu acho que isso é muito importante, porque, você é candidato, aí a pessoa muitas vezes ela não tem a base, ela não tem um respaldo. Você foi secretário, você trabalhou, você sempre atuou como professor, você estava em todas as imagens, fóruns, os focos de debate. Isso tudo vai construindo. E isso gera um peso, né? Então conta pra gente assim, como é que é entrar lá? Né? Para você foi a primeira vez, então conta pra gente como é que foi receber o título, receber o diploma. Conta pra gente um pouquinho essa emoção. Assim, Marcelo, até a história é até interessante, no dia do processo eleito, dia das eleições, né, da apuração dos votos, até quando terminou tudo, né, os amigos, olha, vamos fazer uma carreata, vamos tudo. Eu falei assim, não, gente, vai vocês aí, né, eu tô tranquilo. E aí minha filha, a Júlia, indo para casa, né, fomos tudo para casa da mamãe, indo para casa, a Júlia virou para mim e falou assim, papai, você não tá feliz, não? Aí eu falei, não, Júlia, quase que eu tô. É porque eu não tô te vendo, nós estamos pulando, Aí eu falei, não, filha, papai tinha que pular junto com você mesmo, papai se emocionou, tinha. E tentei explicar aquele momento que eu vivia para ela. Por que eu tô falando isso? Porque desde o momento que eu me elegi, eu tive a compreensão disso, de que o meu desafio seria muito maior a partir daí. Eu sempre tive isso. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Principalmente eu como prestador de serviço, que tenho a obrigação, é isso que eu sei fazer. Né? Eu me preparei para servir as pessoas, para representar as pessoas e para entregar algo que fosse bom, legítimo para elas. E quando eu alcanço o legislativo, que foi um ambiente que eu sempre, de certa forma, militei, que eu sou um operador das leis, que trabalho com as leis, que venho da vida acadêmica de 20 anos dando aula no curso de Direito, eu sempre tive a exata dimensão desse desafio. Quando eu entro lá, eu tive uma percepção, Marcelo. Eu tenho 2 meses
praticamente de mandatos. Depois você vai vir aqui falar 1 ano de mandato, depois você vai falar obrigado. 2, né? Já está convidado, porque essa história tem que nascer junto, então a gente engrandece. Obrigado. Com esses 2 meses eu tinha exata dimensão. Até me perguntaram assim, pô, Lucas, eu tô te vendo aqui em Linhares, eu vim num lugar, mas você não veio aqui. Eu falei assim, olha, eu tenho uma missão. Minha primeira missão foi qual? Eu tinha clareza disso. Minha primeira missão era mostrar quem é o Lucas e o que o Lucas pode ser dentro da Casa de Leis, dentro da Assembleia. Qual é o tamanho dele? Qual a capacidade do Lucas de entrega? Porque os 30 que estão lá, dos 29 tirando eu, todo o corpo administrativo, e o governo do Estado do Espírito Santo também, inclui-se nisso, né? Que é um ator que está direto com nós, não conhecem o Lucas ainda. Não conhecem o Lucas, trabalhando, o Lucas como profissional, o Lucas, a capacidade do Lucas de entrega. Então esses 2 meses meus foi dedicado a isso. Foi dedicado a mostrar aos meus colegas, à casa, quem é o Lucas, o que ele pode entregar, quais os fóruns de debate que ele tem condição ampla de contribuir. Ainda tem lá nos bastidores o primeiro escalão e o segundo escalão? Então, a gente tem que chegar chegando. Essas coisas a gente sabe, né, a dos gente bastidores. Tem que chegar chegando. É isso aí. É isso aí. Para você pegar e ir para o primeiro escalão. Exatamente isso. Eu falei, eu tenho que chegar chegando, não é? Para ser reconhecido como uma ponte de entregas reais, não é? E como a gente terminou lá? Poxa, hoje com a adesão da casa, dos colegas, né, com o bom grado do governo do estado, nós assumimos a secretaria, a comissão de Agricultura e Pesca do Estado do Espírito Santo. Olha, eu não sabia. Hoje eu sou presidente boa da Comissão notícia de Agricultura e Pesca. O último foi a Taíde Armani. O último foi a Taíde há 10 anos atrás, o nosso primeiro secretário. Né, o nosso primeiro presidente da Comissão de Agricultura e Pesca, deputado. Depois isso sempre ficou no Sul, ficou ultimamente com a Janete, por 2 mandatos, salvo engano, por 8 anos, e agora o Lucas. E isso com a aceitação da casa. E é uma comissão muito grande. Uma então você já entrou para o primeiro escalão, né, Lucas? Já estamos lá representando bem. E aí, o pessoal não gosta que fala assim, não. Algumas instituições públicas, né, instituições importantes que fazem parte da estrutura governamental do Estado Democrático de Direito, que eu tive momentos juntos, tive contatos juntos, de relação institucional, me pediram, Lucas, pela sua experiência, você tinha que integrar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Porque a Comissão de Constituição e Justiça é a principal comissão da Assembleia. Né? Por lá passa, e do Congresso Nacional não é diferente, por lá passa todas as iniciativas de lei, seja da casa ou seja do governo. E se ela não for constitucional, não vai. Não é? Então, o critério de avaliação sobre legalidade, constitucionalidade, técnica legislativa passa na CCJ. Por isso que ela é uma decisão extremamente cobiçada, extremamente... E outra, quando tem os processos em regime de urgência, os processos de pauta séria, pautas importantes, quase todos são em regime de urgência. E aí as votações da comissão da CCJ é na hora, o relatório é oral. Está tudo transmitido ao vivo, tudo fechado no YouTube, e os debates acalorados são todos ali, na hora, no momento, ninguém sabe o que vai vir daquelas pautas complexas que são sendo tratadas no Brasil todo e no Espírito Santo. E eu falei, eu vou sair da CCJ, porque isso vai me dar uma trabalheira danada, eu vou me concentrar só na agricultura. Mas vem a casa, vem instituições e falam assim, Lucas, você tem um conhecimento jurídico importante, tem 20 anos de vida acadêmica. Você precisa de integrar a CCJ. Você é um perfil que a gente quer na CCJ. Aí, meu querido Lucas assumiu 2 cadeiras. Fui para a CCJ também. Então, hoje nós estamos lá como membro da Comissão de Constituição e Justiça. E para finalizar, olha que legal. Não finaliza agora, não. Peraí. Então tá bom. Peraí, eu tenho que pedir, gente, eu tenho que chamar o intervalo, senão a televisão corta. Não saia daí, é rapidinho, nós... Já voltamos. Não tem direito nem tomar água hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta. Não falei que era rapidinho? Gente, não vou nem falar muito porque a palavra tem que ser do Lucas, que aqui é rápido. Lucas foi para presidente da Comissão de Agricultura, foi para CCJ, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, que é onde
olha se as coisas são constitucionais ou não. E aí você falou, ainda tem uma terceira coisa. Fala para nós. Porque na CCJ, a gente, assim, eu tenho a oportunidade de ser relator de inúmeros projetos de lei, seja de autoria do governo, seja de autoria da própria casa. Então, o relator? O relator é da CCJ, sobre a constitucionalidade ou não. Você vai botar seu nome na história mesmo, né? Isso, a gente relata pautas importantíssimas que estão correndo a nível de Brasil todo. Olha uma pauta interessante, e me lembrei dela naquele momento rapidinho, porque tem tudo a ver com empreender. Né? Eu tenho como bandeira e sempre tive essa geração de oportunidade de geração de renda. Quando nós estávamos lá na inauguração do aeroporto, né, a gente estava falando assim, o que me veio olhar aquilo. Eu falei assim, poxa, a gente olha esse aeroporto, a gente vê como um grande módulo logístico que liga tantas grandes iniciativas, né? O porto ali de Aracruz que está chegando, né? As rodovias, um porto, terminais de portos secos de várias cidades em torno. E isso pode gerar tantas outras oportunidades e arranjos de entrada, Marcelo, de coisas novas, de novidade, de projetos que realmente inovam o Estado do Espírito Santo e a nossa região. Eu defendo muito essa bandeira da oportunidade. Então, toda hora que eu estou olhando a iniciativa de lei, eu procuro perceber se ela de alguma forma vai segregar alguma iniciativa importante para a geração de oportunidade, ou se ela vai segregar alguns direitos individuais importantes para a convivência humana, para a convivência pacífica, harmoniosa entre pessoas. E aí chegou um projeto lá extremamente importante, da autoria do deputado Daninho. Ele repetia mais ou menos o que tinha em todos os estados do Espírito Santo, do Brasil, eu vi isso, que era proibindo contratos bancários por telefone de qualquer espécie com idosos e pensionistas. E isso foi feito em São Paulo, em vários estados. Estava sendo feito aqui no Espírito Santo. E por que isso? Quando a gente vai olhar, e eu consultei, liguei para juízes, liguei para delegadas, para delegados, liguei mesmo, né? E a gente vê que 30% dos juizados especiais estão abarrotados de indenizações de idosos e pensionistas para reparar danos por estelionato via telefone, telemarketing. Quando você vê as delegacias de polícias abarrotadas também. Então o projeto é importantíssimo. Só que ele copiava de outros estados e olha como ele dizia, fica proibido no estado do Espírito Santo contratos via telemarketing, via telefone, por instituições financeiras, bancárias, com idosos e pensionistas. Quando eu olhei aquilo, na hora, eu, relator, avoquei a relatoria para mim, já bati o olho, essa relatoria pode ser minha? Pode. Essa aqui distribuímos lá, os colegas concordaram, porque a primeira impressão que eu tive, eu falei assim, olha, eu quero ter um olhar, porque a gente não pode, a gente precisa de proteger essas pessoas, os idosos, mas não podemos segregar eles de direito algum. Porque as pessoas estão completamente ativas no mercado de trabalho ainda. Foi aí que eu coloquei uma emenda como relator na CCJ, só botei uma palavrinha. Falei assim, ó, fica proibido no estado do Espírito Santo contratos na modalidade consignado de crédito. Porque os estelionatos são todos naqueles idosos e pensionistas direto no consignado. Você não precisa de garantia. Você olhou, tem consignado? Tenho. Jogou lá, o cara é enganado. Às vezes não era aquele produto que se estava vendendo a ele. Quando você tira a modalidade consignado, a instituição financeira continua podendo empreender, exercer a iniciativa privada, só vai pedir uma garantia de crédito. Sim. E o idoso e pensionista continua podendo fazer qualquer tipo de contrato, inclusive por telefone, desde que a instituição peça uma garantia. Aí eu olhei a própria casa. Nós temos lá deputados que são aposentados, idosos. Nós temos no mercado de trabalho empresários, prestadores de serviços, nós temos juízes, temos promotores, temos ministro do STJ. Nós temos no Ministério do Brasil ministros que estão lá que já são idosos. Essas pessoas não poderiam abrir. Eu falei, olha, os meus colegas aqui, se eles forem disputar uma nova eleição, eles não podem nem abrir a conta bancária da eleição por telefone. Isso não faz sentido, não pode pegar um Pronaf pelo telefone. Isso não fazia sentido, não é? Fizemos essa emenda e olha que coisa bacana para o Estado do Espírito Santo. Você me lembrou uma coisa que a gente está aí nessa... Você vê, a conversa caiu para um caminho. A minha irmã, com a netinha, não pôde acompanhá-la no hospital, dormiu uma noite, porque a minha irmã acabou de completar 60 anos. Quer dizer,
não sei qual é a regra, não vou jogar aqui a matéria para o deputado, né? Então, quer dizer, 60 anos é inútil para acompanhar? Muito pelo contrário, né? Muito então, quer dizer, a neta dela precisou ser internada, e quem vai ficar com a netinha? Não, eu passo a primeira noite. Não, a senhora tem 60 anos, não pode. Quer dizer, sei lá quais são os riscos hospitalares, né? Não estou aqui discutindo, tem que pegar a matéria e justamente destrinchar para ler. Mas eu acho que hoje uma pessoa de 60 anos ela é altamente capaz, né? E eu fico com medo, porque eu estou com 53. Então daqui a pouquinho eu quero estar lá com 60 anos capaz. Exatamente. Então assim, Marcelo, eu falei isso hoje, tive a oportunidade de falar isso hoje num evento. O político, seja qual for, foi o que você falou, político não é carreira. Político é uma opção que a gente exerce por um tempo. Mas eu sempre falo, olha, seja o deputado, o prefeito, o vereador, o governador, qualquer um. O maior legado não é para as pessoas que o conhecem. Eu falei, quem conhece o Lucas, quem conhece o Marcelo, quem conhece uma delegada, um delegado, uma pessoa do serviço público, se ele tiver uma necessidade, se ele tiver um momento de dúvida, ele vai saber a quem ligar. Ele liga para o Lucas, ele liga para o Marcelo, ele pede uma orientação. A minha missão como político é chegar àqueles que não me conhecem. Aqueles que não são vistos, sabe, muito Marcelo? legal, aqueles que não são vistos por nós. Essa lei eu me senti assim, eu me senti deixando uma porta para tantos outros que sequer sabem que isso foi discutido. E que não sabe quem é o Lucas, não sabe nada. Exatamente. Você realmente fala, olha, Lucas, desculpa, mas é televisão, gente, mas a gente arrepia aqui porque a emoção toma conta da gente. Muitas vezes a gente não consegue transmitir isso, mas esse é o legado. Eu acho que essa é a função de um político. Eu fico assim, lisonjeado. Eu que agradeço. Isso é emocionante, porque aí a gente vê a história do Luquinha, a história das disputas, de como fazer e querer só o bem do outro. É isso, construir. E como é que está a família? Porque muitas vezes nessa entrega toda, a família fica um pouco desassistida, né? A filhinha vai e vem para Vitória. Você mudou para Vitória? Não, continua em Linhares, então aqui. Vai e vem toda semana, 3, 4 dias em Vitória. Isso. Como é que tá isso? Não, tá bacana. Eu te falo assim, Marcelo, o processo eleitoral ao longo dos tempos, não sei se porque o meu foram 4, né? Mas foi um pouco mais difícil, porque eu sabia que a derrota, para mim, ela quase nunca, eu dizia que nunca ela representou uma derrota. Porque eu sempre estive na rua, no outro dia após as eleições, mais feliz, né? Mesmo não tendo alcançado. Eu me lembro que a minha eleição de 2018, quando eu fiquei entre os mais votados, mas não fui pelo coeficiente partidário, elegeram 9 abaixo e eu não fui. Quando eu entrei na sala de aula, no outro dia, por exemplo, eu participei de 3 processos eleitorais e nunca fiz uma reunião à noite, porque eu dava aula todo dia à noite. O primeiro que eu não dei aula foi esse, que eu tinha saído um ano antes, depois da pandemia, depois de 20 anos. Então esse eu fiz reuniões à noite e tudo. Mas eu me lembro que em 2018, quando eu abri a porta da sala, na segunda-feira, não deu tempo nem de eu respirar, acabou a apuração, nós fomos dormir, todo mundo lá, meio jururu lá em casa. Mas no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava abrindo a porta da sala. E quando eu abri, meus alunos levantaram, me aplaudiram de um jeito. Eu falei, caramba, eu venci. Então isso para mim sempre foi vitória. Mas para minha família era diferente, para minha esposa. Então assim, porque eles sentem, né, o peso daquilo, da dedicação. Poxa, Lucas, cuida das suas coisas, vai ser advogado, você é professor. Então a gente tem que dar o acalento para a família. Nós temos que ter as pessoas de bem na política. Isso, eu tinha que dar o acalento da família e tudo, e ainda estar bem comigo, para continuar. Quando eu cheguei lá, que bacana, assim, eu agradeço muito a Deus por isso. A minha esposa, a minha filha, elas vivem isso comigo. Elas vivem, né? Quando chega no domingo de noite, tardezinha, eu já começo assim, nossa senhora, olha só. Aí começa a ficar meio jururu, porque eu vou sair sábado, eu saio segunda bem cedo, 5 e pouco, né? E volto quarta de noite, que eu já não pego o trânsito. Trabalho todo dia, de vez em quando vão ver uns stories meus lá, 8, 8h30, 8h40, estou lá na Assembleia ainda, né? Estamos rendendo, estamos produzindo. Mas a minha família, quando chega, olha só, a Júlia e a Samara,
domingo, quando elas começam a me ver meio jururu assim, porque eu vou pegar a estrada no outro dia, vou deixar elas 3 dias aqui, elas mesmo viram para mim. A Samara fala, que negócio é esse? Tá triste por causa de quê? Ju já fala, papai, vamos pedir a pizza, o açaí, hein? Vambora, papai. Entendeu? Ó, daqui a pouco você tá aqui, hein, papai? Então, assim, minha família tá junto comigo, tá muito bom. Isso é muito gostoso. E quando a gente tá aqui junto, a gente garra o tempo todo um do outro. Lucas, rapidinho, infelizmente, mas o espaço está aberto. Sempre que tiver uma pauta, sempre que tiver que discutir um assunto, sempre que tiver que trazer uma novidade, use o nosso programa, o espaço está aberto para você. Essa aproximação nos engrandece muito. Eu acho que essa facilidade de nós podermos estar sempre aqui. Você de casa tem uma dúvida, você de casa, eu quero lutar por alguma coisa, tenho um ideal. Manda aqui para a nossa redação, use o nosso canal, que pode ter certeza vai chegar no Lucas. Eu consigo fazer isso chegar ao Lucas. Você tem 1 minuto mais para falar aquelas considerações finais, diferente daquela de outra vez, mas para falar para a gente o que você daria, o que você tem para dizer para toda a população. Não, Marcelo, só agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso, programa que já tem uma história, né, com a nossa região. Né, a gente vê esse ambiente cada dia representando mais as pessoas, como eu disse, muito gostoso, vocês estão de parabéns. Tá? E assim, eu estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, peço a Deus todo dia para me dar serenidade, me dar empatia, me dar calma, para me servir com humildade sempre, mas me capacitando sempre, Marcelo. Eu tenho essa cobrança comigo. Eu falo, eu não posso assumir a vida pública e esquecer de me capacitar, porque as pessoas me colocaram aqui para sempre representar elas à altura. Então eu tenho que sempre buscar estar à altura para representá-las sempre bem. Se eu tenho um recado para deixar com a minha história de vida na política, é que, e sim, eu disse isso numa escola que eu visitei em Jaguaré, do 2º ano, uma escola do 2º ano. Eu falei para vocês, todos eles vieram, as meninas, os meninos vieram, do 2º e do 3º ano. E aí vieram conversar comigo, eu falei assim, olha, qual o propósito de vocês? Ele falou assim, como assim, Lucas? Nós não escolhemos ainda o que a gente quer ser. Eu falei assim, não, você não precisa escolher agora não. Qual é o propósito? É chegar em algum lugar? Então, assim, se a meta de vocês é alcançar algum espaço, foca nisso, sabe? Acredita, sabe? Não perca tempo com esse mundo de hoje que tenta te afastar do seu caminho. Se entregue ao máximo, não gaste a sua energia que não seja naquilo que é buscar o seu ideal, chegar aonde você deseja. Sempre é possível. Não existe nenhum caminho que a gente não possa romper. E sempre vai ter alguém para te estender a mão, como teve inúmeras pessoas comigo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que cada capixaba, que o povo de Linhares e todas as cidades vizinhas me deu. Isso aí. Lucas, muito obrigado, né, de você estar aqui conosco. Gente, o Empreender vai ficando por aqui, nós já abusamos um pouquinho, as letrinhas subindo, né? E aproveite toda a programação da Rede Sim, aqui no seu canal favorito.